que a gente viu na aula passada, né, para ficar um pouco mais forte os conceitos na aula de hoje. Na aula passada, então, a gente definiu então, o que era a carga elétrica. A gente conceituou ela, né, como sendo intrínseco das partículas elementares, né, dos prótons e dos elétrons. A gente viu que a carga elétrica elementar, que seria a menor quantidade de carga elétrica possível, né, que uma partícula pode ter, né, viu que o próton, né, tanto o próton como o elétron, os dois têm a mesma carga elétrica fundamental, né, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, né, e viu também que, por convenção, os prótons são definidos positivamente e os elétrons negativamente. A gente viu também que a carga elétrica elementar é sempre múltiplo dela mesma, né? A gente viu lá fazendo analogia com a dúzia de ovos, né? Assim, uma dúzia são 12, 2 dúzias são 24, 3 dúzias são 36, né? 4, 48, e assim a mesma coisa com a carga elétrica. A gente viu também os processos de eletrização, que pode ser por contato, por indução, né? E por atrito. A gente viu algumas regrinhas, né? A gente viu como é que os corpos ficam eletrizados após os 3 processos, né? E por último a gente viu a lei de Coulomb, né, que a gente viu os processos, a gente viu que tem essas forças, que pode ser de atração ou repulsão, dependendo se são cargas iguais ou opostas, e viu que a lei de Coulomb seria essa força que quantifica, né, essa atração, essa repulsão, né, de acordo com essa formulazinha assim, aqui, né, que viu que a força ela é igual ao produto das cargas e inversamente proporcional, né, à distância que os separa. A distância é essa que é o quadrado, né? A gente viu lá que a força cai com o quadrado da distância, a força de interação entre as cargas. Bom, depois desse resuminho, começando a nossa aula de hoje, né, campo elétrico. O que seria, né, antes de começar a definir campo elétrico, seria interessante a gente definir o que é campo. Deve falar campo elétrico, campo gravitacional, mas, por exemplo, campo de futebol. Né? Campo de futebol também é um campo. Né? Na definição aqui que eu coloquei para vocês, né, diz que um campo é uma região no espaço onde ocorrem certas interações. Vou só tirar aqui que está me atrapalhando essa barra aqui de ferramenta. Vou botar aqui para cima. Vai. Certas interações determinadas por regras específicas. Bom, analisar um campo de futebol, né? Então ele é um espaço, né? Ele é definido, tem ali as linhas que definem o campo de futebol, né? E as linhas e o gol que definem ali aquele espaço dentro das linhas, né? E embaixo do gol são teu campo de futebol, né? E dentro dessa linha vai ter interações ali, os jogadores, né, eles vão interagir entre eles, e tem as regras específicas ali da partida de futebol. Bom, essa definição, né, a gente pode fazer uma analogia também para o campo elétrico. Né? O campo elétrico é uma região do espaço onde acontecem determinadas interações sobre regras específicas. Bom, saindo do campo elétrico e abstraindo um pouco aqui para as cargas, a gente tem aqui o nosso exemplo, um zoom aqui, né, de cargas. Temos aqui a nossa carga positiva e a nossa carga negativa. Né? Então, toda carga, né, ela vai gerar um campo elétrico, né, à sua volta. As cargas positiva e negativa, elas geram um campo elétrico um pouco diferente uma da outra. Por que diferente? A princípio, os dois campos parecem iguais, né? Só que nas cargas positivas, a gente tem as linhas, né? Tem lá no futebol as linhas que definem o campo. Aqui as linhas ela têm um sentido, né? Nas cargas positivas, essas linhas elas saem fora da carga elétrica. Enquanto na carga negativa, essas linhas tendem a convergir para ela. Bom, agora que mais ou menos a gente entendeu essa ideia de conceito de campo, né, que é uma região onde ocorrem certas interações determinadas por regras específicas, a gente pode definir um pouco melhor o que seria o campo elétrico.
eu diminuir o zoom. Então, o campo elétrico é um campo vetorial usado para medir a influência de uma carga elétrica sobre seus arredores. Primeiro, o que quer dizer que é um campo vetorial? Vetor, lembra lá que ele exige módulo, direção e sentido, que é diferente de uma grandeza escalar, que é só um número, é só a quantificação de alguma coisa. Então, reparem, a gente viu lá que no slide anterior, que as cargas positivas, essas linhas que definem o campo, tendem a sair da carga, e quando nas cargas negativas, elas tendem a convergir para a carga. Então, aqui, no nosso esquemáticozinho, a gente tem dois exemplos, duas cargas positivas e duas cargas negativas. Vamos dizer assim, o desenho, a forma com essas linhas, elas saem, são iguais, tanto no caso de cima como no caso de baixo. Os dois apresentam linhas que tendem a circular para fora das cargas. Porém, elas podem ter a mesma direção, só que o sentido delas são completamente diferentes. Porque enquanto na carga positiva, as linhas elas estão tendendo a sair, das cargas, elas estão tendendo a sair. Nas cargas negativas, elas tendem a convergir. Então, por isso que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Bom, aqui no lado, a gente tem um exemplo de como seria o campo de uma carga positiva e uma carga negativa. Então, as cargas positivas, as linhas de campo que saem da carga positiva, elas tendem a convergir para a carga negativa. Isso aqui, lembrando da aula passada, cargas opostas se atraem e cargas negativas, cargas opostas se repelem e cargas opostas se atraem. Então, isso acontece por causa do campo elétrico. Essas linhas de campo tendem a convergir da carga positiva para a carga negativa. Enquanto aqui no lado, a gente tem, por exemplo, duas cargas iguais, essas linhas de campo elas estão se repelindo, estão se afastando. Bom, algumas biografias gostam, em vez de chamar aqui de linha de campo, gostam de usar linhas de força para definir também isso daqui. Então é bom vocês ficarem bem atentos, que às vezes pode ser dito como linha de campo, e às vezes como linha de força, mas é a mesma coisa. Bom, uma coisa aqui que é interessante dessas linhas de força, que saem das cargas, é que elas são na realidade elas não existem, elas são empíricas, elas são uma existência teórica, que realmente surgiu para explicar essa interação entre as cargas. Mas por mais que elas sejam
existem, né? Na teoria elas não existem, na prática são linhas que elas tendem a aparecer. Eu vou mostrar umas imagens para vocês. Deixa eu só pegar a minha tela aqui. Vamos ver aqui. Todos me veem? Sim. Então aqui eu tenho. Deixa eu só voltar. Opa. Eu tenho uma imagem de um experimento, né? Isso aqui é um dos experimentos que a gente tem nos laboratórios de física da UFPEL. O que seria esse experimento? Então aqui a gente tem um recipiente, certo? Esse recipiente tem um óleo, né? Um óleozinho. E aqui, essas grãozinhos que vocês estão observando são sementes de grama. Né? O que acontece? Essas duas placas, né? Deixa eu até habilitar a edição aqui. Não é aqui, perdão. Desenhar, agora sim. Né? Elas vão ser carregadas, né? Essa aqui positivamente e essa aqui negativamente, né? Elas vão ficar carregadas, né, durante toda a sua extensão. A partir do momento que a gente carregar, a gente eletrificar essas placas, né, vai surgir um campo elétrico, né? Vai surgir linhas de campo, né, que a gente viu aquela hora, tentando migrar aqui da placa positiva para a placa negativa. Bom, vamos voltar aqui. E olha que coisa legal e interessante aconteceu quando... Opa, é o outro. Eletrizamos, né? Surgiu essas linhas de campo. Vamos de novo. Surgiu as linhas de campo, né? As sementes que alinharam, né? Aqui as sementes de grama. Né? Claro, não são linhas perfeitamente retas, né? Porque tem uma série de atritos, a própria viscosidade do óleo que não deixa ficar 100% reto. Mas a gente começa a perceber essa tendência de linhas de campo surgindo, né, quando a gente eletrificou as placas. Deixa eu voltar. Então, conseguiram ver bem a diferença. Aqui, então, estava antes de ser eletrificado, e quando eletrificou, apareceu as linhas de campos. Aqui, eu trouxe outro exemplo para vocês. Né? Então, por exemplo, aqui temos a linha de campo de uma partícula pontual em relação a uma barra. Deixa eu dar um zoom, que essa aqui eu tirei com o meu celular e a qualidade não ficou tão boa. Então, a gente tem as linhas, né, tentando surgirem aqui. Né. Eu acho que deu para ficar mais ou menos visível, né, embora a qualidade não esteja muito boa. Mas as linhas de campo tendem, né, sempre a ser radial aqui quando é uma carga pontual. Vamos ver outro aqui, tem outro exemplo. Aqui é muito interessante, né? Aqui a gente tem aquele exemplo que a gente viu de cargas opostas, né? Então, aqui, nesse barramento, a gente tem uma carga positiva. Deixa eu desenhar aqui. Nesse barramento, a gente tem uma carga positiva e nesse, negativa. Então, aqui... não vou conseguir dar zoom. Então, aqui surgiu aquelas linhas de campo que a gente viu, né? Entre elas, exatamente no meio, tendeu a surgir uma linha reta, e aqui vai começando a aparecer linhas radiais em volta. E uma coisa interessante foi quando a gente inverteu, né? Aqui estava ligado, então, uma carga positiva num terminal e uma negativa no outro. Quando a gente inverteu, ligou uma carga positiva nas duas barras, né? Tanto a de cima quanto a de baixo ficaram carregadas positivamente. Né? A gente percebeu que a linha do meio já sumiu, né? E a gente teve aquele desenho, né? Claro, aqui já estava com pouca semente de grama, não deu para ver direito, né? Mas as linhas de campo tenderam a se afastar, né? As sementes de grama, elas foram expelidas aí do vidro. Bom, voltando para a nossa aula.
Não sei, ficou claro para todo mundo essa ideia de linha de campo, né, e como ela se comporta, como elas tentam migrar das cargas positivas para cargas negativas, né? Caso não tenha entendido, é só escrever aí no chat ou abrir o microfone e perguntar mesmo que eu respondo. Vou tirar o zoom. Opa, é para tirar. Agora sim. Vamos ver, Giovana. Sem perguntas? Tudo tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, a gente viu então, a gente definiu o nosso campo elétrico, né? Só que agora que a gente já definiu e viu como mais ou menos ele se comporta, a gente precisa quantificar esse campo. Daí que vem a equação do campo elétrico, né? Que é essa equaçãozinha aqui, que vocês estão a ver, né? O que ela nos diz? Né? Que o campo, né? Lembra que, para quem não conheceu essa nomenclatura aqui ainda, né? Essa setinha em cima do E, a gente usa para representar quando uma grandeza é vetorial, ou seja, ela precisa de módulo, direção e sentido. No PAV e no Enem, não vai ser cobrado matemática vetorial de vocês, né? Porém, né, conceitualmente, vocês precisam saber que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Então, eu deixei aqui explícito para tentar fixar um pouco na cabeça de vocês que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, precisa de módulo, direção e sentido para poder descrever ele. Bom, então, pela equaçãozinha, diz que o campo, né, nada mais é que a carga em função de uma distância, né? Lembra lá que a gente definiu que o campo elétrico é a região de fluência na volta de uma carga? Nada mais é que a expressão está dizendo, né? Que o campo elétrico é a região de influência na volta dessa carga, ou seja, uma distância na volta de uma carga. Então, ele é proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. O K0 é a nossa constante, né, eletrostática do meio, que a gente viu na aula passada também. No caso aqui, normalmente é o exemplo do vácuo, que é o K0, né, que equivale, vou só puxar para o lado, a 8,9, né, vezes 10 na 9, aqui, perdão, eu esqueci de elevar, depois quando eu passar o slide para vocês eu arrumo. Newton-metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Normalmente, né, vocês não precisam decorar esse valor, que sempre é dado, né, nas questões, nos exercícios, né. Normalmente é o do vácuo, mas às vezes não pode dar a constante eletrostática do ar, da água, mas sempre esse valor vai ser dado, né. Não tem por que decorar uma constante dessas. Bom, uma coisa interessante, né, da definição do campo elétrico, né, que a gente viu lá que na aula passada, né, que esse campo surge uma força de interação, né, que a força de interação entre as cargas é devido a esse campo elétrico, né, que surge entre elas. Daí a gente consegue perceber que o campo elétrico e a força elétrica, né, a lei de Coulomb, que a gente viu na aula passada, elas têm uma ligação direta, né, elas têm uma afinidade próxima, né, porque o campo elétrico vai ser um campo onde a carga ela percebe a ação de uma força elétrica, onde uma força elétrica vai atuar sobre essa carga, acelerando ela, né, ou repelindo ou atraindo. Daí, deixa eu apagar aqui, dessa premissa, a gente consegue, né, que a força elétrica e o campo elétrico têm uma ligação direta, a gente consegue surgir uma nova expressão para o campo elétrico, né. Se a gente, né, que aqui eu não deu para fazer o passo a passo, mas é bem fácil, né? Se a gente igualar o campo elétrico e a força elétrica, a gente vai chegar nesse carinha aqui, ó, que diz que o campo elétrico é a força pela carga, né? Mas, por exemplo, por cima, assim, só para... Vocês podem tentar fazer em casa até uma... Sei que ninguém gosta de ficar fazendo dedução de fórmula, né? Mas é uma continha bem interessante. Então, tu tem E e F, né? E é isso daqui, né? F é isso daqui. Né? Tu tem K0 de um lado, K0 do outro, D ao quadrado de um lado, D ao quadrado do outro, né? Qzão do lado, Qzão do outro, né? Sobra só esse Qzinho, e com ele a gente chega nessa
formulazinha aqui, unindo as duas, né? Então, daqui a gente tira que o campo elétrico, né, é diretamente proporcional à força elétrica e inversamente proporcional à carga. Ou seja, é a força exercida sobre uma carga. Né? A gente pode definir o campo elétrico dessa maneira. Né? Aqui a gente viu que a carga elétrica, né, ali na definição de campo, né, o campo elétrico é a área onde a carga elétrica faz a sua influência. Como é que a carga faz essa influência? É exercendo essa força elétrica sobre o arredor dela, né, sobre a área em volta dela. Daí, então, vem essa definição de campo elétrico, ou seja, campo elétrico é a força pela carga. Ok? Tudo tranquilo? Sei que esses conceitos de campo elétrico eles são um pouquinho mais abstratos, né? Até porque não é uma coisa tão trivial de se enxergar, de se ver, né? Então precisam já um pouquinho de abstração para conseguir entender eles. Né? Bom, indo adiante, então, para ficar mais fixado, sempre é bom fazer um exercício. Né? Então, o que esse exercício diz? Numa certa experiência, verificou-se que a carga de um microcoulomb, colocada num certo ponto do espaço, ficou submetida a uma força de origem elétrica no valor de 4 vezes 10 na menos 3 newtons. Nesse ponto, a intensidade do campo elétrico é igual a... Bom, pegando aqui, né, a nossa formulazinha anterior, né, que campo é igual a força sobre carga. Okay? A gente quer saber a intensidade, né, do campo elétrico. Né? Então aqui é barbada, né? A força a gente já tem, está em newtons, né? E a carga a gente tem ali está em 5 microcoulombs. Aqui então é só a gente fazer a linha reta com o mouse, que não é muito meu forte. Vamos mais ou menos assim, então. Então a gente tem a nossa força. Quanto é a nossa força? 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Sempre é bom, nunca carregar as unidades, né? E a nossa carga elétrica, né? 5, vou fazer direitinho. 5 vezes 10, né? Aqui muito importante, né? É microcoulombs, né? Micro é na menos 6 coulombs. Então, fazendo essa divisão, né? A gente vai ter 4 vezes 10 na menos 3 por 5 vezes 10 na menos 6. Isso daqui vai dar 800 newtons. 800 newtons. 800... mas tá difícil esse 8, hein? 800... agora sim. 800 newton por coulomb. Né? 800 newton por coulomb. Bom, aqui a gente não tem 800 newton, né? Mas a gente tem a opção C, que é 0,8 kilonewtons. Né? Se a gente dividir 800 por 1000, dá 0,8 kJ, né? Porque a gente está dividindo por 1000, está aumentando 1 kg. Ok? Tranquilo? Aqui não tem muito mistério, né? É só aplicar a equação direta. O que os exercícios, né, tanto no Pavel e no Enem, vão fazer vocês jogarem com a equação. Né? Aqui foi direto, mas podia pedir a força, né? Podia pedir a carga, né? Ou podia, voltando aqui para o slide anterior, né? Podia pedir a distância, aí vocês teriam que usar essa expressão de cima, né? E aí o exercício forneceria a constante eletrostática do meio, né? Então não tem muito o que fugir disso, ou é uma ou é outra. Normalmente, o PAV gosta de usar mais essa daqui. Né? O Enem, né, por ser uma conta mais prática, acaba sendo essa, porque essa aqui já envolve notação científica, é um continho um pouquinho mais trabalhoso, e para o Enem acaba que eles não gostam muito, porque isso rouba muito tempo, e a prova já é realmente demorada, é extensa. Bom, adiante então. Bem, potencial elétrico.
O que seria um potencial elétrico? Vamos ler a nossa definição primeiro. Uma carga elétrica, por simplesmente estar nas proximidades de outra carga, armazena uma energia denominada de potencial elétrica. Bom, vocês devem lembrar lá nas aulas de mecânica com o professor Alexandre, ele falou com vocês sobre o conceito de energia potencial gravitacional. Aqui a analogia entre energia potencial gravitacional e energia potencial elétrica vai ser a mesma. Imagine, por exemplo, né, essa caneta aqui. Essa caneta estava em cima da minha mesa, né? Então eu levantei ela de cima da minha mesa, né, e conforme ela vai subindo, ela vai armazenando energia potencial gravitacional, né? Agora eu estou segurando a uma certa altura da minha mesa, ela tem uma energia potencial gravitacional associada a ela, e quando eu solto, essa energia potencial gravitacional que está acumulada, ela vira energia cinética, né? Energia potencial, energia cinética, né? Foi da energia potencial que foi convertida em energia cinética. Para eletricidade, né, a analogia é a mesma. Imagine que tu tem uma carga, então, e tu afasta ela um pouquinho do campo elétrico, ela vai armazenando energia potencial elétrica. Quando a gente larga essa carga, né, essa energia potencial elétrica ela vira energia cinética. Daí que vem o movimento e a interação entre as cargas, né, daí que elas conseguem se deslocar de um lado para o outro. Então, a gente pode definir então a energia potencial, né, como, né, o potencial elétrico como a energia potencial, né, pela carga, né? Ou seja, é exatamente isso, né? Temos lá que a gente definiu a energia potencial gravitacional, né, pela altura, né, famoso MGH, né, massa, gravidade e altura. Aqui a nossa definição de energia, né, para essa, vamos dizer, não a altura agora, mas agora é a distância que a gente se afastou dessa carga geradora do campo. O nosso potencial vai ser então a energia potencial pela carga. Aqui talvez, né, o certo seria, deixa eu apagar aqui, o certo seria definir ela assim, né, energia potencial, no caso elétrica, EPE, vai ser igual ao potencial vezes a carga. Bom, então o termo potencial se refere ao fato de que essa grandeza caracteriza um campo elétrico. Isso é muito importante, né? Se tu tem um potencial, né, tu tem que ter um campo. Do mesmo jeito que tu tem potencial gravitacional, é porque tem um campo gravitacional ali envolvido. A mesma coisa acontece aqui. Então, dessa forma, cada ponto possui, né, um potencial de conferir energia elétrica a uma carga. Bom, indo um pouquinho mais adiante, a gente definiu então o potencial. É bom a gente fazer um exercício, né? Esse exercício, sim, são exercícios que cai muito, né? É bem comum cair, porque são exercícios simples, né? Então, um potencial elétrico é definido como a medida de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica. E tem como unidade física o Joule por Coulomb, também conhecido como volts. Uma coisa muito importante, eu falei antes, né, que no potencial elétrico, a unidade dele é o volts, né, em homenagem ao físico Alessandro Volta. Então, em homenagem a ele, a gente tem o volts como unidade de medida. Então, a energia potencial elétrica de uma partícula carregada com carga elétrica de 2 nanocoulombs, quando colocada em uma região de potencial elétrico igual a 5 kV, é igual a... Bom, é só a gente usar aquela nossa expressãozinha que a gente viu no slide anterior. Então, meu potencial vai ser igual a minha energia potencial pela minha carga. Só que aqui eu quero saber a energia, né? Eu quero saber a energia. Então vai ficar EP igual a volt vezes a carga. O potencial vezes a carga. Essa é a minha energia. É o potencial que eu tô pela minha carga.
Lembrando, né, é sempre bom refrisar esses conceitos de energia potencial, né, lembrando a gravitacional, ou seja, quanto mais alto, né, eu vou levantando a minha caneta, mais energia potencial eu vou conferindo. No caso gravitacional, eu vou conferindo essa caneta. No caso aqui, da caneta, né, ao invés da carga é a massa. Né? E ali, em vez do potencial, do volt, né, do potencial elétrico, é a nossa altura. Então aqui é a mesma coisa. Bom, botando as nossas variáveis ali, a gente tem que energia potencial, é o nosso potencial é 5 kV, 5 vezes 10 na 3, né, quilos, kilovolts, vezes a nossa carga, que ela está definida como 2 nanocoulombs. Então é 2 vezes 10, né? Nano, tu vai ter mili, micro, nano, na 9. Né? Então, na menos 9 coulombs. Então, isso daqui, essa continha marota aqui, vai nos dar 10, né, 5 vezes 2, né, lembrando, com notação científica, né, multiplica aqui os nossos números, né, 5 vezes 2, 10, né, e aqui os expoentes a gente soma, né, 5 vezes 10, não, perdão, 5 vezes 10 dá 10, 5 vezes 2 dá 10, e no nosso expoente aqui a gente tem 3, e aqui a gente tem menos 9, então 3 menos 9 dá menos 6. Menos 6 joules. Né? 10 vezes 10 na menos 6 joules, isso aqui equivale, né, a 10 microjoules. Né? Na menos 6, micro, menos 6. Então, nossa alternativa correta aqui é a alternativa E, 10 microjoules. Tranquilo? Ficou claro o conceito de energia potencial para todo mundo? De novo, eu repito, não precisam ter vergonha, né? Só abrir o microfone ou escrever no chat, né, que esses conceitos são bem importantes e eles costumam ser cobrados. Bom, beber uma aguinha. Seguindo adiante com a nossa aula de hoje, então, que vai estar ele resolvidinho, bonitinho depois para vocês. Temos o potencial elétrico, né, em uma carga pontiforme. Bom, considere uma
partícula carregada com uma carga Q. Então, esse carinha aqui em verde, vamos tentar dar um zoom aqui. Aí. Em um ponto P qualquer do campo elétrico, né? Então ela está aqui, né, num ponto, desse ponto externo aqui do nosso campo elétrico. Se esse ponto tiver uma distância d, né, essa carga, o potencial nele é dado por essa expressãozinha aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Né? Potencial é a constante de elétrica do meio pela carga vezes a distância. Bom, a gente viu lá, a gente já tinha dado essa noção que o potencial podia ser o campo em função da distância, né? E com esse conceito de carga pontiforme, a gente consegue saber o potencial num ponto, né, específico, né, do espaço, desse campo elétrico. Né? Uma coisa interessante é que esse potencial, né, num ponto, né, é um potencial, ele é escalar. Né? E se a gente tivesse mais, né, deixa eu pegar aqui, tivesse um ponto aqui, um ponto aqui, um pontinho aqui, né, o potencial elétrico total é a soma, né, unitária, né, de cada um desses pontos. Bom, uma coisa muito interessante, deixa eu dar um zoom de novo. Opa! Aqui. Bom, então, a gente tem a nossa carga afastada uma certa distância, né? E com essa razão da carga pela distância, né, claro que levando em conta, conforme está mostrando a fórmula aqui, a nossa constante dielétrica do meio, né, porque isso vai variar dependendo de como o meio é, né, se é o vácuo, se é a água, se é o ar, se é o óleo, por exemplo, que eu mostrei naquela foto lá das linhas de campo para vocês. Tudo tem uma constante dielétrica diferente no meio. Né? A gente vai ter um potencial diferente conforme essa distância. Né? Então, a carga está aqui. Vocês podem ver, nessa borda de fora, a gente tem um potencial de 10 volts. Né? Nessa borda do meio, o potencial já é 20 volts. Né? Nessa borda mais no meio, o potencial já é 40 volts. Né? Então, o potencial elétrico, né, de uma carga está diretamente relacionado à distância. Né? Quanto mais perto da carga que gera o campo elétrico, maior é o potencial, e quanto mais tu vai se afastando, né, menor vai sendo o potencial, né, sobre aquela carga. Vamos dizer assim, menor vai ser a força sentida. Né? Maior vai ser a percepção do campo elétrico sobre essa carga. Bom, o próximo slide. Então, superfícies equipotenciais. Né? O que seria uma superfície equipotencial? Lendo a nossa definiçãozinha, uma superfície equipotencial é uma região do campo elétrico em que todos os seus pontos apresentam o mesmo potencial. Né? Então, vamos pegar nossa caneta, repare bem, apresentam o mesmo potencial. O que quer dizer isso? Vamos olhar o nosso gráfico aqui um pouquinho.
né? Então aqui a gente tem um exemplo que nem foi daquela foto que eu mostrei para vocês, né, de duas barras paralelas, né? Então a gente tem uma barra carregada completamente, né, positivamente e outra barra carregada negativamente. Então a gente vai ter o campo elétrico, né, indo de uma para outra. Aqui estão as nossas linhas de campos, né, aqui está o nosso campo elétrico. E aqui estão as linhas de campo saindo das cargas positivas, né, e migrando para cargas negativas. Bom, a gente viu lá, né, que o potencial elétrico, né, digamos que aqui tem uma carguinha, né, aqui tem uma carga Q, né, ele só depende da distância que está da carga geradora, então dessa distanciazinha aqui, né, dessa distância D. Eita, dessa distância D. Né? Porém, né, uma coisa interessante é que reparem para ver, né? Tá vendo que aqui onde eu botei essa carguinha tem uma linha, né? Essa linha aqui a gente chamou de VA. O que acontece? Né? Essa carga ela pode estar aqui, né? Mas se a gente tivesse, vamos dizer, essa carga Q1, né? Se a gente tiver uma carga Q2, né? Repare que o potencial deles, né, vai ser exatamente o mesmo. Vai ser exatamente o mesmo potencial elétrico que a carga Q1 sente, a carga Q2 também vai sentir, porque eles estão à mesma distância. A mesma distância elétrica. Essas linhas onde o potencial elétrico é o mesmo para todos os pontos, justamente a gente chama de superfícies equipotenciais, ou seja, todos os pontos desse campo têm o mesmo potencial elétrico, ok? Aqui a gente tem também o V2, né? Aí o V2 seria, reparem, né? É o potencial elétrico, né? A superfície potencial, ela é sempre perpendicular ao campo elétrico, né? Ela é sempre perpendicular, ou seja, ela está, perpendicular não, ortogonal, né? Ela sempre está a 90 graus. Então, o VA, né, durante toda essa linha, ele tem o mesmo potencial, porém o potencial em VB já é completamente diferente do potencial em VA. Porém, todas as cargas que tiverem, independentemente de qual região aqui eles estejam, desde que esteja sobre esse mesmo linha de campo, né, linha de potencial, perdão, vão estar sob o mesmo potencial, porque essa superfície, durante toda a extensão dela, tem o mesmo potencial elétrico. Bom, claro que aqui a gente está vendo um capacitor de placas, é um exemplo, né? Seria um capacitor de placas paralelas, por exemplo, onde o campo é bonitinho, o campo é homogêneo, né? Tudo é retinho, e dá para ver bem essa questão da ortogonalidade entre a superfície equipotencial e o campo elétrico. Porém, no cargo, por exemplo, de uma carga, né, pontiforme, onde o campo é radial, já muda um pouco a figura, né? Pode ver que as superfícies equipotenciais, né, já tomam outra cara. Aqui a gente tem uma superfície que ela já tem um comportamento radial, né? No slide anterior, deixa eu voltar, a gente viu bem esse exemplo, né? Onde, né, aqui a gente já tem superfícies equipotenciais, né? Cada ponto, né, por exemplo, desse círculo de fora, independentemente de onde é que eu botar a carga, se for aqui, se for aqui, se for aqui, vai estar sob essa mesma ação desse potencial de 10 volts, né? Porque essa superfície é uma superfície de equipotencialidade, né? Do mesmo jeito, se eu vier para o meio, né, qualquer carga, independente de onde é que ela esteja, vai estar sob a ação desse potencial de 20 volts. Okay? Por último, a gente tem agora um exemplo mais um pouquinho abstrato. Opa. A gente tem, então, aqui, né, o campo elétrico, né, de duas cargas opostas, né, gerado por duas cargas opostas. Então, reparem que até o campo elétrico, a superfície equipotencial começa a surgir bonitinha, né? Ela tende aqui, né, esse pontilhado de dentro, a apresentar uma trajetória circular bonitinha. Porém, conforme a gente vai se afastando, né, essas superfícies elas vão, né,
adquirindo outra forma, elas vão ficando mais, né, elípticas, né, um formato mais ovalado. Né. Um negócio interessante que a gente vai ver mais adiante, né, é que embora essa distância aqui esteja maior, né, a diferença de potencial é igual. Né? A gente vai ver no próximo slide que tem a questão da diferença de potencial. Vai ser igual mesmo, essa distância tendo aumentado abruptamente. Ok? Bom, uma coisa, como eu disse, né, que as superfícies equipotenciais são sempre ortogonais ao campo elétrico. Né? Aqui, no caso das placas paralelas, né, foi fácil de visualizar, né, porque nitidamente a gente consegue perceber a linha, né, ortogonal ao campo elétrico. Né. Aqui é mais difícil, né, mas se a gente observar bem, né, a gente vai sempre perceber, né, que a superfície equipotencial ela está ortogonal ao campo elétrico. No nosso outro exemplo também, né, já estamos no zoom máximo aqui, a gente sempre vai perceber que, independente de onde a gente pegue, né, continua sempre ortogonal, né, ao campo elétrico, às superfícies equipotenciais. Né. Qualquer ponto que tu pegue tem que estar ortogonal, tem que estar a 90 graus, embora meu desenho não pareça muito isso. Bom, uma coisa interessante, né, que o trabalho, né, para levar uma carga a qualquer ponto de uma superfície equipotencial, ele é nulo. Né? Não existe trabalho. O trabalho resultante sempre vai ser nulo, porque tu está saindo de uma região de energia para ir para outra região de mesma energia, né? De mesmo potencial. Né? Então, por isso que o trabalho para mover uma carga dentro de uma superfície equipotencial, ele é nulo. Então, esses dois conceitos, né, é sempre importante, né, vocês saberem ele, que o trabalho para levar uma carga de uma superfície equipotencial é nulo, né, e que as superfícies equipotenciais são ortogonais ao campo elétrico, certo? Isso aí normalmente cai bastante questões de verdadeiro ou falso, né, aquele tipo de questão que 1, 2, 3 estão corretas. Então, esse tipo de conceito é bom vocês estarem firmes com eles na cabeça. Bom, para finalizar, temos o conceito de diferença de potencial. Né? A gente viu lá o conceitão de potencial. O que seria a diferença de potencial? Seria a diferença entre dois potenciais. Do mesmo jeito que a gente tinha lá a analogia do potencial gravitacional, quando eu levanto aqui a minha caneta, eu tenho a diferença de altura, né? Essa diferença de altura me dá uma diferença de potencial, gravitacional no caso. Com o eletromagnetismo é a mesma coisa. Né? Então, a diferença entre o potencial de dois pontos de um campo elétrico, certo? Só que aqui, em vez de ser a nossa altura, agora é a nossa distância entre os pontos. Certo? Uma coisa importante, a maioria das bibliografias gosta de usar a letra U, né, para se referir à diferença de potencial. Normalmente vocês vão ver, às vezes, V, né, como potencial e U para diferença de potencial. Às vezes, né, muitos livros, como é o caso dessa imagem que eu peguei, né, eles gostam de usar VAB, ou seja, a diferença de potencial entre A e B. Okay? Bom, a diferença de potencial nada mais é que a nossa diferença entre um ponto e o outro, o famoso delta, né, delta V, né, a diferença de potencial. Então, reparem, né, que vamos analisar um pouco esse gráfico. Deixa eu pegar um zoom aqui. Então, a nossa diferença de potencial, né, o nosso U, o nosso V de A até B, é o potencial que tem desse ponto, né, do pontinho B, vamos botar aqui em cima, até essa linha do A aqui. Ó. Isso aqui é a nossa diferença de potencial. Né? Mas o que seria essa diferença potencial? Vocês concordam comigo que essa diferença de potencial nada mais é que uma distância específica que a gente está pegando do campo elétrico, né? Ou seja, a gente está pegando ação, né? Aqui a ação do nosso campo elétrico
em uma determinada distância específica, né? Ou seja, a minha diferença de potencial, né, a minha DDP, como alguns gostam de chamar, de A até B, ou de B até A, nada mais é que o campo elétrico, né, a distância que um campo elétrico está agindo, né, uma distância entre dois pontos em que o campo elétrico está agindo, está se fazendo presente. Com isso, né, a gente consegue chegar numa relaçãozinha, né? Então, a minha diferença de potencial de A para B, né, o meu VA menos o meu VB, a gente pode dizer que é o campo, né, uma distância. No caso aqui, quem é a minha distância? A minha distância de A até B, o meu DAB aqui, certo? Com isso, eu não sei se acho que eu não disse, esqueci de dizer antes para vocês, né? Deixa eu voltar um slide aqui. Voltando, opa, passei. Né? Aqui nesse slide, né, eu defini que, né, o módulo do campo elétrico, né, no sistema internacional, ele pode ser tanto Newton por Coulomb como Volt por metro. Né? Como assim a gente pode usar duas unidades? Né? Normalmente, tu usa uma unidade, tem que fazer uma conversão para usar outra unidade. Né? Por exemplo, a distância, né, é em metros. Né? Se tu quiser em quilômetros, tem que fazer a conversão para ter equivalência em metros do quilômetros. Porém, o campo elétrico, né, ele tem uma peculiaridade, né? Como a gente vai ver a seguir, né, a gente consegue definir, então, por causa dessa definição, campo elétrico como a razão da diferença de potencial pela distância. Enquanto lá a gente definiu, né, que campo elétrico podia ser Newton por Coulomb, né, ou seja, força elétrica pela carga, aqui a gente pode medir potencial pela distância, ou seja, volts por metro. Então a gente pode usar as duas unidades livremente, ou Newton Coulomb ou voltmetro, sem precisar fazer nenhuma conversão dimensional para poder se usar. E a coisa interessante dessa expressão, né, é que é uma expressão muito mais simples, muito mais prática. A gente consegue saber o campo elétrico apenas sabendo o potencial de um ponto. Né? Apenas o potencial, sabendo o potencial, no caso, a diferença de potencial de um ponto, no caso, entre VA e VB, a gente já sabe o campo elétrico, né? Porque a gente consegue aferir a distância entre esses pontos, né? Porque a gente está medindo eles, com isso a gente já sabe o campo elétrico, sem precisar saber a quantização da carga 1, da carga 2, né? A constante de permeabilidade do meio, né? Fica muito mais fácil a gente definir o campo elétrico assim. Bom, para finalizar, fazer um exercício para ficar bem elucidado na cabeça